Escolhido, pare de fingir que você não sente. Você sabe que tem olhos em você, uma força invisível te segue, uma tensão que te cerca. Você entra em um lugar e o clima muda, as vozes diminuem. Por que você está sendo observado? Hoje, o céu vai rasgar a cortina e revelar quem está te medindo, quem está te temendo e, mais chocante ainda, quem está secretamente admirando o que você carrega. Prepare-se, porque a verdade sobre o escolhido não vai apenas te chocar, ela vai te libertar. Você não veio parar neste vídeo por acaso. O peso que você carrega no peito, aquela intuição que te diz para ter cuidado, isso não é ansiedade, é o seu espírito te alertando. O que está prestes a ser revelado não é fofoca, é a sua confirmação divina. Por trás dos sorrisos e dos acenos, existe um nome, uma pessoa que te tem estudado de perto, com uma mistura perigosa de admiração e inveja. Essa verdade está prestes a explodir e você precisa estar ancorado para receber essa clareza. Sua jornada de invisível acabou. É hora de despertar para quem você é. Este é o momento do seu despertar. Se você está pronto para receber o nome e a clareza, se você aceita esta ativação de autoridade em sua vida, a sua parte é simples, mas poderosa. Curte este vídeo agora para selar nosso pacto de visão. Se inscreve no canal para não perder o próximo nível da revelação. E o mais importante, comente 11 para declarar ao universo que você aceita a verdade e a elevação. Eu preciso ver a sua declaração. Comente o número 11 e receba a sua libertação agora. Você sentiu aquele aperto sutil, aquele calafrio estranho quando entra em um lugar, ou aquela pausa na conversa que não deveria existir? Esse é o peso silencioso do qual estamos falando. Não é ansiedade, é percepção espiritual. O ar fica denso porque você carrega algo que perturba o conforto dos outros. Você não está imaginando olhares, você está sendo observado. E essa atenção não é por acaso. Ela confirma que você está em ascensão. O seu crescimento está incomodando quem parou no caminho. Sim, o seu nome está sendo falado em salas onde você nunca pisou. Há quem te admire, quem te inveje e quem te estude para tentar entender o segredo da sua força. Mas lembre-se, eles podem te observar, mas nunca poderão te deter. A sua jornada não é definida pelas fofocas, mas sim pela voz que te chamou. Você é o escolhido, e o peso que você sente não é para te esmagar, mas para sinalizar que você está prestes a ser elevado. A vigilância deles apenas valida a sua importância. Essa tensão silenciosa que você tem carregado está prestes a se romper. A verdade por trás de quem te observa não é apenas sobre a ação, é sobre o motivo mais profundo, mais humano e mais doloroso que você poderia imaginar. O momento do desvendamento é iminente. E quando o véu cair e o nome for falado, você não ficará chocado com a traição, mas sim com o que aquela pessoa realmente sentia sobre a luz que você carrega. O que acontece quando a inveja se confunde com uma atração espiritual irresistível? Você sente aquela pressão sutil, o arrepio quando entra em um lugar? Não ignore isso. Não é paranoia, é confirmação. Seus passos silenciosos, as vitórias que você conquistou sem alarde, estão sob uma lupa espiritual. Por quê? Porque você carrega algo que não pode ser imitado. Sua presença incomoda quem escolheu o conforto. Você não pediu para ser visto, mas Deus te colocou neste palco. Essa atenção é a validação de que o chamado na sua vida é real. Muitos te observam com inveja, mas a maioria olha com uma mistura complicada de admiração e medo. Eles te medem porque sua força expõe a fragilidade deles. Eles veem a sua paz e se perguntam como você a mantém no meio da batalha. Você está sendo estudado porque o seu anointing é uma frequência que eles não conseguem desligar.
Você é o assunto em rodas de conversa que nem imagina, e sua imagem se tornou um enigma que tentam desesperadamente decifrar. Chega de se esconder na dúvida. Sua jornada de clareza está apenas começando. A verdade que emergirá não é sobre o que foi dito sobre você, mas sim sobre o que seu silêncio forçou as pessoas a revelarem sobre si mesmas. Você descobrirá que o observador mais atento não buscava um defeito, mas a resposta para o mistério que você encarna. Prepare-se para ouvir não a fofoca, mas a profecia. O que acontece quando a maior traição veio de um lugar de veneração secreta? Amado, você sentiu a vibração, sua alma está em realinhamento total. O universo acaba de te entregar uma nova consciência. O Super Thanks não é sobre dinheiro. É a troca energética que honra a frequência que você ativou neste exato momento. Sua gratidão sela a bênção. Você já está ganhando. Honre este realinhamento. Envie 120 ou o valor que sentir no coração. O gesto de reconhecimento espiritual vale mais que o valor em si. O Super Thanks sela esta energia. Sua presença aqui nunca foi acaso. Você sentiu aquela tensão, sabendo que estava sendo notado. O choque não é que havia olhos em você, mas sim quem estava por trás deles. Era a pessoa que sorria e caminhava ao seu lado. Você entregou sua confiança a ela, e é justamente essa proximidade que torna a revelação tão poderosa. Isso prova que sua luz é forte demais para ser ignorada, até mesmo por quem se fingia de aliado. Você não precisa buscar validação. A atenção deles é a prova inegável do peso que você carrega. O olhar deles não era apenas de fofoca, era de admiração misturada com inveja e medo. Eles te estudaram porque não conseguiam entender como você carrega tanta graça sem desmoronar. Enquanto sussurravam, você continuava crescendo. Sua ascensão foi planejada por algo maior, e você não diminuiu seu brilho para caber na zona de conforto deles. Sua presença incomoda porque expõe o que tentaram enterrar. Sua soberania está em andar em paz, sabendo que seu propósito é inabalável. Essa tensão que paira no ar não vai durar. Aquele que observou, que carregou sua imagem como um enigma, está prestes a quebrar o silêncio. A verdade não virá como um ataque, mas como uma confissão profunda, crua, que mistura respeito e dor. Quando ele falar, você não apenas ouvirá um nome, você ouvirá uma vulnerabilidade que não esperava. Você está prestes a descobrir que, no fundo, o que eles sentiam não era ódio, mas uma pergunta complexa. O que exatamente você tem que faz o seu silêncio falar mais alto do que o meu grito? Calma. Respira fundo e para de rolar a tela por um segundo. A verdade que acabei de te dar sobre quem te observa e o poder que você carrega não é para ser apenas ouvida, é para ser ativada. Se você sentiu essa clareza, se essa palavra te atingiu como um raio, a única prova que importa agora é a sua ação. O escolhido não fica só observando, ele se posiciona. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar de forma inegável, comente 11 aqui embaixo. Por que 11? Nos sistemas espirituais, este número não é aleatório. Ele representa a abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 11, você não está só participando. Você está ativando um código energético que diz ao universo que sua manifestação não é apenas possível. Ela já está se formando no seu campo de energia. Você está reivindicando seu alinhamento. Para amplificar essa frequência e garantir que você permaneça no fluxo desta revelação, preciso da sua parceria no propósito. Curta este vídeo agora para que esta palavra atinja quem mais precisa. E se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Pare de ser um observador passivo da sua própria história. Você foi chamado, você foi visto, e agora você deve agir.
Você sente essa tensão no ar, aquele silêncio estranho quando você entra em um lugar. Não é paranoia, é confirmação. O que você carrega, essa luz que atrai olhares e provoca sussurros, não é algo que pode ser explicado pela lógica humana. É a sua essência, o favor que Deus colocou sobre a sua vida e que se recusa a ser contido. Você não precisa de validação externa. A sua presença já é um manifesto, expondo as sombras de quem tenta te medir. Deixe que eles tentem entender o que é inextinguível em você. Seu poder não reside na sua reação, mas na sua estabilidade. Você não foi chamado para diminuir o seu brilho para que a insegurança alheia se sinta confortável. Enquanto eles se debatem em comparações, você continua avançando, porque a unção que repousa sobre você não é uma escolha, é uma marca. Sua paz, neste momento, prega mais alto do que qualquer argumento que você poderia usar. Você acredita que o mistério está em descobrir quem o observava de perto, mas essa é apenas metade da verdade. A confissão que está por vir não é apenas sobre o medo ou a inveja deles. Ela será um espelho. O que será revelado em seguida é o quão profundamente o seu chamado impactou o reino espiritual, forçando você a reconhecer a verdadeira magnitude da força que você, sem saber, possui. Você não está imaginando o peso que sente ou a quietude estranha que se instala quando você entra em um lugar. Seu nome virou tema central em ambientes onde você nunca pisou, e isso não é acaso. Salas ocultas estão discutindo sua vida, não porque você está errando, mas porque você está crescendo de um jeito que eles não conseguem imitar. O nível de atenção que você recebe é o atestado espiritual da autoridade que você carrega. Entenda, a sua luz é tão forte que ela obriga aqueles que estão na escuridão a se moverem. O mais chocante sobre o que estão falando é a natureza do olhar deles. Não é apenas ódio, é uma reverência conflituosa. Aquela pessoa em quem você depositou sua confiança, que parecia neutra, estava levando sua imagem para essas salas. Eles precisavam de validação externa para entender por que sua presença é inegável. Sua energia perturba a zona de conforto deles. Você não é apenas observado por curiosidade. Você é estudado porque carrega uma unção que expõe as fraquezas e as ambições secretas de quem te cerca. A verdade está prestes a romper o silêncio de forma irreversível. A pessoa que te observou tão de perto não conseguirá mais guardar o que sente, e a confissão virá, revelando uma mistura complexa de admiração, medo e inveja. Isso mudará o mapa de quem você confia. Mas se o seu poder é capaz de forçar uma confissão tão profunda daqueles que te estudam, o que significa ter um chamado que nem mesmo o silêncio consegue conter? Você já sentiu aquele olhar pesado, o silêncio estranho quando você entra na sala? Isso acontece porque você carrega uma energia que incomoda. Eles te admiram porque veem a prova viva de que a graça existe. Você está subindo enquanto eles estão estagnados. Eles amam a sua luz, mas odeiam que você a carregue. É essa a diferença. Você não está apenas sendo visto, você está sendo comparado. Você é o padrão que eles não conseguem alcançar, e isso gera um conflito interno neles. Respeito profundo misturado com o desejo secreto de te diminuir. Eles não estão te observando por ódio, estão te estudando. A pessoa que te segue mais de perto, aquela em quem você confiava, não te expôs por maldade simples, mas por desespero. Ela levou sua foto, seus momentos, para validar o poder que você exala. Ela precisava de confirmação de que aquela luz que a incomodava não era só coisa da cabeça dela. Você obriga as pessoas a confrontarem as sombras que tentaram esconder. Seu crescimento é um lembrete do que elas deixaram para trás. E esse reconhecimento, misturado à inveja, é o que te coloca no centro dessa tensão invisível. O mais importante de tudo é que você não precisa de permissão para ser quem você é. Sua autoridade vem de Deus.
não da aprovação deles. Mantenha a sua paz e a sua postura, porque a vigilância deles não é uma ameaça, é a validação do seu chamado. Eles podem observar e invejar, mas não podem parar a sua ascensão. Você está sendo posicionado para uma elevação que não pode mais ser contida. Prepare-se, porque o véu está para ser rasgado, e a pessoa que usou sua imagem como arma secreta vai revelar involuntariamente a única coisa que realmente a move: o medo do seu poder. Qual é o preço da sua clareza? Você tem sentido um peso estranho e uma ponta de tensão toda vez que entra em certos lugares? Essa sensação que sua cabeça tentou ignorar, esse toque sutil no seu peito, não é invenção da sua mente. O Espírito Santo está operando como um farol de verdade dentro de você. Ele está confirmando cada olhar, cada silêncio e cada conversa que aconteceu nas suas costas. Você não está louco. Você está sendo avisado. Essa clareza não é paranoia, é a sua soberania ativada pelo discernimento divino. Entenda, ser observado não é uma ameaça, é a prova do peso que você carrega. O motivo pelo qual cochicham e comparam é simples: o seu brilho incomoda a escuridão. Você não pediu para ser o centro das atenções, mas Deus colocou uma marca em você que atrai olhares, tanto de admiração quanto de inveja. Por isso, pare de diminuir sua luz para caber no conforto dos outros. Sua presença é um catalisador de verdade. Permaneça firme, pois seu chamado é forte demais para ser abalado por fofoca ou opinião alheia. Agora que você aceitou que o que sente é real, o foco se move. A grande revelação não é quem você está sendo observado, mas quem arquitetou tudo isso. Essa pessoa, que você jamais suspeitou, carregou sua imagem como um enigma, e a tensão que a aprisiona será quebrada. A confissão está chegando, e ela virá com uma complexidade humana que vai desmoronar todas as suas certezas. Quando esse nome for dito, você sentirá clareza absoluta. A questão é, o que você fará quando a máscara cair e descobrir que a pessoa que mais te admirava era também a que mais te temia? Você sentiu o peso, o silêncio estranho quando entrava na sala. Não era imaginação. O véu está sendo levantado e a verdade que estava nas sombras está vindo para a luz para você. Você não estava paranoico, estava espiritualmente sintonizado. O incômodo que sentia era o sinal de que algo grande estava para ser revelado. Saiba que os olhares que te seguiam e as conversas que cessavam não eram coincidência. Eram a prova de que você carrega uma força que não pode ser ignorada. Este não é um momento de medo, mas de clareza. Você é mais poderoso do que pensa e sua presença já mudou o jogo. Prepare-se para um choque. Quem te observava de perto, quem levava sua imagem para ser dissecada em segredo, era alguém em quem você confiava. Mas veja bem, esse olhar não era apenas de inveja, era de admiração, misturada com medo, uma tentativa desesperada de entender o poder que você carrega e que eles não conseguem replicar. Você não é apenas visto, você é medido. A atenção que você recebe é a prova de que o seu propósito não pode ser escondido. E o peso da sua unção é o que os obrigou a olhar. Esta revelação não vem para te derrubar, mas para te ancorar em sua verdade. Você agora sabe que, mesmo no silêncio, a sua luz estava fazendo um trabalho que você desconhecia. O que planejaram para te diminuir, Deus usou para te provar. Agora, a pessoa que iniciou essa tempestade silenciosa está prestes a quebrar o silêncio. A confissão dela não será sobre o que ela fez, mas sobre o que ela sentiu. A verdade não virá com ódio, mas com uma vulnerabilidade brutal que vai virar sua percepção do avesso. Se a observação revelou seu poder, o que a confissão dele dirá sobre o seu destino? Você sentiu o peso daquele olhar, aquela tensão estranha que parecia ódio.
Mas o que você vivenciou não era maldade simples, era o impacto da sua luz sendo reconhecida. A sua presença e seu jeito de se posicionar forçam as pessoas a confrontarem o que elas mesmas enterraram. Você não incomoda porque é fraco, você perturba porque sua ascensão é inegável, e isso causa um choque silencioso em quem se estagnou. Essa observação secreta não nasceu de fofoca, mas de um desejo. Eles olhavam sua imagem, tentando desesperadamente entender o favor que te cobre para ver se podiam replicar. Seu brilho é uma assinatura divina, não um produto que se copia. O que você carrega é um chamado que eles não podem ignorar, gerando uma guerra interna neles. A admiração pela sua força lutando contra o ressentimento pela própria estagnação. A atenção deles é a prova de que você está no caminho certo. O tempo de decifrar o observador acabou. Agora é hora de entender o porquê. A pessoa que carregou sua foto, que iniciou os sussurros, não buscava seu defeito, mas sim a validação do medo de que você fosse realmente indestrutível. Em breve, a tensão que ela sentiu vai quebrar o silêncio e a confissão virá, não como ataque, mas como uma rendição. O que acontecerá quando o seu maior observador admitir que o ódio dele era, na verdade, um reconhecimento desesperado do poder que você carrega? Você está no ponto de virada, onde a névoa finalmente se dissipa. Sua visão não estava errada, ela só estava embaçada pela cortina da boa convivência. Aquelas tensões estranhas, o silêncio que caía quando você entrava, tudo isso era real. Mas a verdade que está chegando não vem para te derrubar, ela vem para te ancorar. Entenda, a revelação de quem te observa em segredo não é sobre a traição deles, mas sobre a força inegável da sua presença. Você não é um alvo, você é um farol. O que você carrega não é comum, e é por isso que atrai olhares, alguns cheios de admiração, outros de inveja disfarçada. Você tem andado em um chamado que incomoda a mediocridade alheia. Você não precisa diminuir seu brilho para que os outros se sintam confortáveis. Pelo contrário, se a sua luz os incomoda, é um sinal claro de que você está exatamente onde deveria estar. Sua vida é a prova viva de que Deus está trabalhando, e o nível de atenção que você recebe é apenas a validação do seu destino. O tempo do segredo está acabando. A pessoa que carregou sua imagem em silêncio, aquela que você menos esperava, está prestes a quebrar o silêncio. E quando esse nome for finalmente revelado, será um momento de cura onde você perceberá que nunca foi sobre o que eles pensavam de você, mas sobre o que eles temiam que você descobrisse sobre si mesmo. Prepare-se para ver, não a face do inimigo, mas a face da sua própria autoridade. Mas qual é a disciplina espiritual que permite que você sustente essa verdade sem se tornar amargo ou vingativo? Você tem sentido essa pressão, essa certeza de que algo está prestes a ser dito? A verdade é que a voz vai tremer porque o peso da observação se tornou insuportável para quem te assistia em silêncio. Não é sobre fofoca, mas sobre a sua soberania. Alguém que você confiava demais carregou um segredo sobre a sua força, uma mistura intensa de admiração, inveja e um medo profundo. Chegou a hora de entender que essa tensão que você sentia não era imaginação, mas sim o aviso de que o véu seria puxado. Essa confissão que está vindo não é para te ferir, é para te libertar de uma ilusão. Você pensava que era apenas uma estranha antipatia, mas é mais complexo, é o reflexo do poder que você carrega. Eles te estudaram porque não conseguiam replicar sua luz. E o que eles chamaram de ciúmes, na verdade, era o reconhecimento não verbal de que você é um escolhido. Quando essa verdade sair, cada olhar esquisito e cada silêncio desconfortável que você sentiu finalmente farão sentido, provando que sua jornada jamais foi invisível. A voz
vai tremer, e o silêncio será quebrado, expondo as intenções há muito tempo guardadas. Mas o maior choque não será quem falou, mas o que esse ato revela sobre a sua própria magnitude espiritual. Você finalmente verá que seu poder não vem de ser aceito, mas de ser revelado em toda a sua clareza. E agora, com essa nova clareza inundando sua mente, surge a pergunta inevitável: como você vai redefinir a lealdade e a confiança sabendo que a admiração mais profunda pode vir disfarçada de traição? Você já tentou ser menor, falar mais baixo, vestir menos brilho só para não incomodar quem estava por perto? Mas entenda uma coisa: o seu chamado nunca foi para caber. O incômodo que a sua presença causa neles não é um erro seu, é a prova da sua autenticidade. Você carrega uma força que não pode ser diluída. É hora de parar de pedir desculpas pela sua própria luz. Seus passos não precisam ser ajustados para que os outros se sintam confortáveis. A soberania da sua vida está em assumir o lugar que Deus te deu, independentemente de quem se sente ameaçado por isso. Eles estão olhando e isso não é coincidência, é validação. O sussurro que segue você, o silêncio que cai quando você entra na sala, tudo isso é apenas o universo confirmando: você não é um figurante. A luz que você tenta diminuir é, na verdade, um farol divino. Você foi posicionado ali. Toda a atenção que você recebe, seja ela por admiração ou inveja, prova que você não está no caminho comum. O peso que você carrega é um privilégio. Portanto, vista essa coroa, ignore as críticas veladas e continue a andar, porque a sua ascensão não depende da permissão deles. O grande desafio agora é manter a paz enquanto a verdade se revela. Você sabe que tem sido observado, mas o que você ainda não percebeu é a função real da sua luz nesse jogo. Não é apenas para brilhar, é para expor. O seu sucesso, involuntariamente, ilumina as sombras e as inseguranças de quem está perto, forçando-os a confrontar o que abandonaram em si mesmos. Se a sua luz não pode ser diminuída, o que ela está prestes a mostrar sobre o caminho que você está seguindo e sobre quem está de olho em você, que a escuridão não quer que você veja. Você está no centro de uma tempestade de olhares. Deixamos claro: a sua única responsabilidade não é dar satisfação, nem convencer quem duvida da sua unção. O caos externo dos observadores, dos invejosos e dos que tramam nas sombras não é o seu campo de batalha. Sua missão primordial é proteger o seu interior. Você precisa ser o guardião da sua paz, da sua verdade e da sua posição em Cristo. A estabilidade que você carrega, a calma no seu espírito, é a única coisa que eles não conseguem replicar ou roubar. Eles estão estudando a sua postura, mas você não deve se curvar para caber nas expectativas deles. Sua responsabilidade é manter a sua posição. Caminhe com a cabeça erguida, mesmo sabendo que seu nome está sendo discutido em salas fechadas. Não diminua a sua luz só porque ela incomoda a escuridão alheia. Você foi colocado onde está por um propósito que transcende a opinião humana. Lembre-se: quando você se mantém firme e em paz, você está testemunhando uma força que não é sua, mas do Espírito de Deus em ação. A sua tarefa real, escolhido, é estar pronto para a clareza, pois o tempo da revelação está chegando, e quem te observava e te media em segredo está prestes a quebrar o silêncio. Você não foi observado por acaso. Você foi posicionado para testemunhar esta queda de máscaras, este desvendamento da verdade. O caos acabará não quando você reagir, mas quando você souber exatamente com quem está lidando. E se a pessoa que você mais confiava for, na verdade, a que menos te entendeu, qual será o seu novo passo? Você sentiu o peso nos ombros, não é? A sensação de que cada passo é observado e cada vitória invejada. Mas a paz que você merece não é a ausência de guerra, é a sua arma mais poderosa.
Seu trono não pode ser ocupado por um coração que carrega o lixo emocional dos outros. Para retomar seu lugar de poder, você precisa de espaço e luz. Precisa se desvencilhar daquela energia de comparação e dos murmúrios que tentam te diminuir. Essa clareza mental e espiritual é o seu escudo. Escolher o perdão não é declarar que o outro estava certo, mas sim afirmar a sua liberdade. Você perdoa para que a amargura não se torne a sua prisão. O ato de perdoar é, na verdade, uma declaração de soberania. Você corta o cordão energético que te prende às intenções ocultas. Sua missão é muito grande para ser contaminada por ressentimento. Você se liberta da necessidade de entender ou punir. Você apenas avança, porque sua paz e seu propósito são inegociáveis. Quando você limpa o coração, o Espírito Santo inunda sua visão. E é nesta clareza que reside a verdade mais profunda sobre quem te assiste. Você descobrirá que o observador nunca quis te derrubar, mas sim se validar através da sua luz. Sua jornada de perdão prepara o terreno para um choque ainda maior. O que será revelado não é apenas o nome de quem te espionava, mas a razão pela qual eles, em seu íntimo, nunca puderam desviar o olhar de você. Você tem sentido o peso dos olhares, mas o que eles veem não é fragilidade, é a fundação de algo imenso. Eles tentam decifrar o código da sua paz e da sua força. Eles observam sua ascensão porque ela é um fenômeno que não pode ser comprado nem detido. Sua elevação é inevitável. Enquanto eles assistem, você se expande. Você não precisa provar nada a ninguém. O seu sucesso fala por si só. Deixe-os sussurrar e comparar nos bastidores. As opiniões deles não mudam seu destino, apenas confirmam que você é diferente. Você não foi chamado para ser popular, mas sim para ser poderoso. O julgamento que eles lançam é apenas um espelho do propósito que eles abandonaram. Sua soberania está em onde você foca. Você não está aqui para se justificar, mas para manifestar. Mantenha seu foco no alvo, não na plateia. A verdade está vindo à tona, e você entenderá que a vigilância não era ódio, mas uma atração conflituosa. A revelação que se aproxima trará clareza total, rasgando a máscara. Você perceberá que a verdadeira batalha foi pelo reconhecimento e não pela inveja. Sua luz exige uma reação. Mas se o seu poder é grande o suficiente para romper o silêncio do seu observador mais próximo, o que acontece quando você usa essa mesma intensidade para confrontar o seu próprio limite? A verdade veio à luz e a revelação selou sua jornada. Saiba que, a partir de hoje, a cada passo que você der, os olhos que antes o mediam em segredo, agora verão o seu destino se desdobrar em glória. Sua vitória não é um sussurro, é uma elevação diante daqueles que duvidaram. Você não está mais sendo observado para ser derrubado, mas para ser testemunhado pelo céu. Sua luz não pode mais ser contida. Para selar essa vitória de clareza e autoridade na sua vida, faça algo agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder a próxima palavra e comente o código profético 11 para manifestar sua vitória completa. E se essa mensagem falou com você, não aguarde. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa revelação. Avance, escolhido, porque a sua história está apenas começando.